Neste programa Vida e Companhia, nós vamos falar com José Jorge Fará Neto. Ele que é presidente da Confederação Brasileira de Futebol de Mesa. Nós vamos, inclusive, entender qual que é a rotina, desses profissionais, como é que funciona na prática e os desafios dessa que será uma profissão. Nós vamos entender tudo isso, viu? Esse processo de organização de um campeonato nacional de futebol de mesa e quais são, principalmente, as suas responsabilidades da confederação. José, muito obrigado por você estar aqui com a gente para explicar como é que funciona esse famoso futebol de mesa, futebol de botão. Obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, Ranieri, obrigado pela oportunidade. A gente tem pouco espaço na mídia, porque é um esporte muito pouco difundido, porque é antigo. A gente vem mais de 100 anos que existe o jogo de botão. Inventaram que foi no Brasil, mas ninguém tem certeza absoluta que o esporte foi criado no Brasil. Era chamado de jogo de pulgas, e eram 3 tampinhas de garrafa, que empurravam uma, empurrava a outra, e assim vai crescendo durante os tempos. E nós tivemos um grande baluarte do esporte, que foi Geraldo Decour, que era um artista que viajava o Brasil e difundia o futebol de mesa, jogo de botão até então, pelo Brasil todo. Hoje nós temos mais de 212 times, equipes filiadas às federações. Legal. Somos 19 federações, todas regularizadas, todas regulares, todas fundamentadas, mas não é uma profissão ainda. A gente briga por isso, porque a gente gostaria de ganhar dinheiro com o que nós praticamos. Então nós temos juízes, advogados, engenheiros, médicos, taxistas, serviços gerais, todo esse pessoal joga botão. E a gente tem campeonatos nacionais, campeonatos estaduais e internacionais. Agora sim, eu quero saber da vida do José, como é que o José chegou aí nesse jogo de botão, como é que foi a sua experiência, como é que tudo começou? 1964, sou torcedor do Guarani, de Campinas, por família e por amar o esporte, porque eu sou apaixonado por futebol. Eu fui assistir o primeiro jogo da minha vida com 64 anos, eu já brincava com os botõezinhos, que eram botões de casaco mesmo, não eram botões lúdicos ainda. E eu tive o primeiro contato com o jogo de botão com amigos de bairro. Não era ainda o botão que já era praticado no estado de São Paulo, também na Bahia, no Rio Grande do Sul, em vários estados, onde você tinha variedades do tipo e das modalidades de jogo de botão. Hoje não, hoje nós temos 5 regras. E aí naquela época, voltando, eu pulei, eu fui ver o Pelé. Quem não queria ver o Pelé? Eu queria ver o Pelé. Eu fui assistir Guarani e Santos e Você tinha quantos anos, mais ou menos? Em 64 já tinha 6, 7. Era um menino. Garoto, apaixonado por futebol e jogador de botão. E quem levou? Ou eu fui com meu pai, Foi com seu pai. na época. E eu fui ver o Pelé, eu queria ver o Pelé. Ele foi em Campinas, eu morava em Campinas na época. Eu fui ver o Pelé, o Guarani ganhou de 5-1, eu virei torcedor do Guarani. Então o Pelé só foi uma vírgula. Sofreu muito de lá para cá? Muito. Continuo. Fui campeão brasileiro, o Guarani foi campeão, mas a gente sofre muito, porque torcer por clube pequeno é muito difícil no Brasil. E o futebol é muito diferente hoje. Hoje você não tem comparação. E eu tive a oportunidade de conhecer o Pelé, tive a oportunidade de contar isso para ele. Legal. E a minha vida no esporte é muito antiga. Porque o meu pai foi presidente da Federação Paulista de Futebol. Em 2003 ele deixou a federação, já é falecido, faleceu em 14, mas ele era um apaixonado pelo esporte e passou isso para os filhos, para mim principalmente. Então eu comecei em 1997 na carreira de diretor de esportes da Federação Paulista. E para lá eu resolvi concorrer à presidência, fui presidente da confederação, tive o primeiro mandato, aí depois de um tempo voltei novamente e hoje eu fui eleito recentemente por 19 federações, à unanimidade, e a gente faz uma gestão muito boa hoje. Não é por querer me gambar, como diz o outro, querer me gabar disso, mas a gente faz isso porque a gente é apaixonado pelo esporte. Então hoje eu já não pratico mais, embora tenha sido campeão brasileiro em 97, 98. Falei em 97, em 2007 que eu voltei a ser presidente da federação. E agora voltei de novo para a federação e para a confederação. E nós somos muito poucos que fazem gestão do esporte. Embora tenhamos 200 clubes, 220 clubes,
nós temos mais de 6 mil atletas no Brasil todo. A gente chama de atleta porque, à época, o CND, quando nós entramos, era Conselho Nacional de Desportos. E nós entramos com um pedido de reconhecimento do esporte. E o esporte, que era jogo de botão, passou a ser futebol de mesa. Porém, recentemente, nós tivemos um problema muito sério, porque uma empresa criou aquela mesa de jogar com bola, chama-se fute-mesa à mesa, não o esporte, porque o esporte chama-se tecbol. E começaram a fazer confusão. Então, a gente começou a falar, nós somos futebol de botão, que é para a pessoa entender que não é aquele fute-mesa. A gente é futebol de botão, a gente joga com botões, em 5 regras no Brasil, diferentes. E as internacionais também. Porque existe futebol de botão na Europa, muito forte, chama-se sector ball, e tem aqueles bonequinhos que o pessoal joga com o dedo, que chama subútil, que também é ligado a nós. São esportes de mesa, que a gente está tentando agregar tudo numa coisa só. Hoje nós temos uma confederação internacional. Que legal. Quando a gente pensa no futebol de mesa ou no futebol de botão, como é que são as regras aí? O que é lá no campo é na mesa também ou não? Não. Começou baseado no futebol. A gente realmente veio do futebol, porque aquele cara que não sabia jogar bola, ele ia jogar botão para se realizar. Nada demais falar isso, né? Porque o gordinho queria jogar botão porque ele não jogava bola. E a gente fez muito isso na época. Veio disso, só que era uma técnica de leva-leva, não tinha regra. Aí alguns... O negócio era colocar o botão no gol. Exatamente, botar a bolinha dentro do gol. Que nós temos no Brasil, para esclarecer para os seus telespectadores, seus ouvintes, nós temos 4 modalidades, regras importantes. Uma é o dadinho, que é originário do Rio de Janeiro, que é um dadinho mínimo que o pessoal joga com aquele dadinho. Outra é a pastilha, que também é originária do Rio, porém ela hoje é difundida na Bahia e no Rio Grande do Sul. Tem muitos adeptos. Esse joga com uma pastilha, que ela é reta de um lado e ovalada do outro. Eu joguei esse daí. Você deve ter jogado isso, que muita gente jogou isso. É o principal, que todo mundo começa. A gente comprava nessas casas de brinquedo. Exato, eram botões lúdicos. Tinha o rostinho do jogador, Justo. etc. Hoje já não tem mais isso, porque direito de imagem, criou-se um problema, etc, etc. E nós temos a pastilha, o dadinho, a bolinha, só que a bolinha tem 2 modalidades. Uma chama-se 12 toques, que é paulista, você tem 12 toques para chutar para o gol. E a outra chama-se 3 toques, que você tem 3 toques cada jogada que você arma. Todas elas têm técnicas, todas elas são muito difundidas no Brasil e têm muitos adeptos. Eu te disse, nós temos quase 6 mil filiados. Sem ser filiados, nós temos mais de 500 mil jogadores de botão. Tanto que eu cheguei aqui, alguns amigos aqui se pronunciaram que tinha time de botão. E tem mesmo, porque todo mundo que tiver mais que 35 anos jogou botão. Era o brinquedo da infância, que acabou. E você falou isso quando a gente traz a nossa infância para cá, a gente lembra, né? Eu pegava as tampinhas de garrafa e a gente ficava ali. Sim. Né? Até fazer o gol. Todo mundo já começou, né? Os meninos aqui, acho que a maioria já brincou com isso. Eu não sei quantos anos você tem, Ranieri, mas eu tenho 40. Você é novo ainda, eu estou com 67. E na minha infância, brincadeira era bola de gude, jogo de botão, pular cela. Nós não tínhamos os brinquedos que hoje são difundidos enormemente no país e no mundo. Hoje você tem jogo de videogame, hoje você tem escalada, Nossa, eu não vou ficar falando aqui, não vou ficar horas falando disso. Mas o importante é que a pessoa que pratica o futebol de mesa, ela cria as jogadas. Então, essa parte lúdica, ela é muito importante para quem está praticando, porque ela mexe com o cognitivo. A pessoa é obrigada a pensar jogadas antes. A gente brincava antigamente que era uma mistura de sinuca, porque você tem que jogar a bola de maneira que ela fique preparada para a próxima tocada, e do xadrez, que você tem que pensar algumas jogadas na frente. Então, é muito técnico. Você assistir um campeonato de futebol de mesa é apaixonante. Você tem 100 pessoas dentro de um ginásio em silêncio absoluto. Todo mundo fala, não é possível que isso aí é quieto desse jeito. Não é terapia, mas é terapêutico. É muito terapêutico, muito terapêutico. Eu imagino o feedback que você tem das pessoas que vão procurar ali o esporte, né? Você falou uma verdade, Ranieri, porque os médicos, por exemplo, ser médico, suponho eu, seja algo muito tenso, porque você faz uma cirurgia.
ou até mesmo um advogado que tem alguma coisa para defender ou para atacar. Enfim, as profissões todas precisam de você jogar aquilo tudo para fora. E na mesa você faz isso tudo, porque você é dirigente, você é o técnico, você é o jogador. Então ali você é tudo. E é um jogador contra o outro? Um contra o outro. Você tem, por exemplo, partidas entre Corinthians e Palmeiras, isso é real, porque ambas têm equipes de futebol de mesa. Você tem jogos tensos, onde os caras estão com a camisa do clube defendendo o clube. E é muito legal, porque eu até aconselho quem tiver curiosidade de olhar na internet, procure por jogo de botão, futebol de mesa. Tem partidas muito legais de assistir e a emoção é muito grande. Porque, cara, é o futebol na mesa. Então, é aquilo tudo que você assiste no campo, você transfere para a mesa. E você consegue fazer com que as pessoas entendam o que você está fazendo. Com calma, com tranquilidade. O Subbuteo, por exemplo, que eu falei da Europa, que é jogado na Itália principalmente, ele é muito rápido. Então, as pessoas mal veem as jogadas. Nós não. Nós temos jogadas tranquilas. Há um toque, que é uma regra muito difícil de jogar, ela tem 25 por 25 de tempo. Então demora um tempão para você ficar jogando. Você tem que ter muita habilidade, você tem que ter muito bom para jogar aquilo. Não é simples, não. Ou seja, você tem 25 minutos para fazer uma jogada? Não, você tem 25 minutos para fazer várias jogadas. Tá. O tempo de partida é 25 minutos por 25 minutos. Você vira. Tudo como é baseado no futebol, muita coisa veio do futebol. Então, 2 tempos diferentes. O chute de jogador, poder só chutar depois do meio de campo, o goleiro não pode sair da área. Muita coisa do futebol de mesa advém do futebol de campo. Então, ele foi pensado em cima do futebol de campo. Ele é mais um braço do futebol de campo. Só que é completamente diferente, porque você no futebol de campo tem 11 pessoas jogando. Aqui eu estou jogando sozinho. Essa é a diferença. Você e sua criatividade, né? Sem dúvida. Você falou aí do Palmeiras e Corinthians. Quem é que tem, dos times aqui no Brasil, quem é que tem mais títulos? O Palmeiras. O Palmeiras é campeão mundial. Campeão mundial de futebol. Olha aí, o Palmeiras é campeão mundial. Para quem brinca com isso, o Palmeiras é campeão mundial. O Corinthians é campeão brasileiro, o Palmeiras também. Mas campeão mundial de equipes, nós temos o Vasco da Gama e o Palmeiras, que é campeão mundial mesmo. Assim como em outras modalidades, a gente percebe que tem alguns atletas, né, que fizeram o nome aí com jogadas, Sim. né? O Garrincha é conhecido ali pelo seu drible e tal. Tem alguém do futebol de mesa que tem um destaque, que inventou ali algo que todo mundo segue aí, que se tornou... Olha, você tem que fazer porque é uma regra fazer essa jogada aqui. Porque ele criou aquilo, porque é uma jogada típica dele. Então tem algumas peculiaridades dos jogadores que você fala, essa é uma jogada do Jefferson, por exemplo, que é um juiz de trabalho. E aí é obrigado a fazer isso na regra lá? É obrigado... Não. Que nem a regra é para todos. Acho que a Daiane dos Santos, se eu não me engano, ela fez um... Não, ela criou... Né? Ela criou, né? Não, no botão você não tem criação de jogadas. Entendi. Você tem jogadas, porém... que são conhecidas, exatamente. Né? Você estuda o seu adversário. Então você assiste uma partida dele e sabe por onde ele gosta de atacar, por onde ele gosta de defender, qual é o que é o melhor nele. Nós temos o Jefferson, que eu citei agora, que é campeão brasileiro, ele é juiz de direito. Nós temos o Quinho, que é um empresário que reside em Socorro, cidade de Socorro, é campeão mundial. O cara é um monstro. O Jefferson, se eu não me engano, também foi campeão mundial. Então nós temos caras que jogam muito, só que o botão ele tem regras. Ele não tem diferenças. Ele tem, por exemplo, você falou de criar a jogada. O cara não cria uma jogada nova, ele tem habilidade numa certa jogada. Então, como nós temos muitas regras, é muito chato, porque isto é realmente bem pensado para evitar problemas. É um dos poucos esportes onde não tem árbitro. Tem em algumas modalidades, em algumas regras tem. Por exemplo, na 12 toques, que é a paulista, que é mais usada aqui, não tem árbitro. E a honestidade é uma coisa muito fundamental. Já ia falar, tem que ser muito honesto, né? Para não roubar ali na jogada. Não, a tendência do ser humano é sempre querer levar vantagem. Não é eu, não é você, todos nós somos assim. Então, no esporte, você cria este hábito de ser muito honesto, por não haver árbitro. Então, a preferência de quem chuta, quem está atrás do gol, dá preferência para quem está chutando. Então, eu vou acreditar no que você está me falando. Se eventualmente você cometer um deslize,
normalmente há uma discussão, fala, não foi isso, eu não vi isso. Não, então tá bom, segue o jogo. Não existe discussão. Raramente se vê uma briga, porque as pessoas aprenderam a se respeitar. Isso é muito importante no esporte. Na minha opinião, é uma das coisas fundamentais. E nós não temos árbitro, que eu te falei. A gente depende da honestidade de cada um. Essa é a parte mais legal disso tudo. Eu não sei se a Flavinha, a produção, preparou alguma foto. Se tiver, pode colocar aí. Mas se o pessoal de casa tá querendo entender como que é, só dá um Google aí que você vai achar muita coisa, pesquisar na internet, fica à vontade, né? Você estava falando, eu estava imaginando aqui, você estava falando do gol ali. Por exemplo, no momento que eu estou me preparando para fazer o gol, o adversário vai lá para o gol, para tentar fazer a defesa, é isso? Não. Como havia muitos problemas de ganhar tempo quando você estava arrumando a defesa ou arrumando o ataque, nós abolimos a arrumação. Então você não tem arrumação. Você tem o gol, vocês podem ver, eu acho que eu mandei algumas fotos, eu não sei se eu mandei de jogo, mas www.futemesa.com.br, tem muita coisa. Existe um canal, se você me permitir, chama-se Mundo Botonista. Que legal. É um canal onde vocês vão encontrar muitas partidas de futebol de mesa, inclusive recentes, porque o Campeonato Brasileiro foi semana passada. Teve o Campeonato Brasileiro, foi disputado no Rio Grande do Sul, em homenagem a tudo que aconteceu lá. A gente fez um momento, estavam 250 botonistas jogando no mesmo lugar. Do Brasil inteiro ou do mundo? Do Brasil inteiro. Não, é brasileiro. Ah, brasileiro. O Mundial será em 26 na Espanha. E aí, para ir para esse campeonato mundial, você tem que saber a regra dos outros países também. Veja tem uma regra oficial? Não. A gente usa uma regra chamada Sector Ball, que é da Europa, uma regra 12 toques, que é do Brasil, e tem o subútil e uma da Espanha chamada Chapas, que é uma outra regra que já com chapinha de garrafa. Então são 4 regras. Você se habilita a jogar em uma regra. Tem alguns poucos atletas que jogam mais de uma regra. Outros jogam numa determinada regra. Então você se classifica no Brasil para jogar nesta regra lá. Porque nós temos todos os campeonatos aqui também, destas regras. Então são classificados para essas competições específicas. É como vela, como chama? Agora me fugiu o nome. Tem vela, a vela, ela tem várias categorias. Nós também temos várias regras diferentes. Por isso que você se classifica para jogar naquela determinada regra. É bem legal. E as pessoas vão para a Europa, por exemplo, que não falam nada. Você vai jogar com um húngaro. Você já ouviu um húngaro falar? É assustador. Então o cara fala. Que língua que ele fala. Não, ele fala alguma coisa parecida com alguma coisa que a gente não sabe. É um negócio muito. E as pessoas se dão bem na mesa e não há problema algum. E o Brasil se eu não me engano, acho que é 6 vezes campeão mundial. Porque é o melhor do mundo. A gente é o melhor do mundo na nossa regra. Que legal, que legal. Agora, José, quando a gente traz ali para você como presidente, na frente aí de todo esse trabalho, qual que é o principal desafio? É trazer gente boa para trabalhar com você. Porque a gente tem muita dificuldade de material humano. As pessoas querem jogar. E você tem que trazer aqueles poucos que querem te ajudar. Então, nós temos uma sede que fica no Ipiranga, no bairro do Ipiranga, aqui em São Paulo, onde é a sede da Federação Paulista e da Confederação Brasileira. Porque a sede não tem mesa para jogar. A sede é uma sede administrativa, que eu acho que é isso que você tem interesse de saber. Como que a gente faz? A gente tem ranking, a gente tem tabelas, tem que ter um departamento técnico, tem que ter um departamento que prepare as coisas para você fazer um campeonato. Eu tenho um diretor esportivo que vai no local, hoje, por sinal, foi fazer uma visita em São Caetano do Sul para ver um ginásio para poder fazer o campeonato lá, que vai acontecer, se eu não me engano, 23 e 24 agora de maio. Normalmente é final de semana, que é para as pessoas não atrapalharem o seu dia a dia. Então são alguns poucos finais de semana. Nós temos 6 grandes competições, são divididas durante o ano nos finais de semana. Estou dizendo de uma regra específica. As outras também são divididas em outros finais de semana. Tudo é muito bem feito. O calendário é preparado em outubro do ano corrente. Você prepara o calendário para o ano seguinte. Então nós temos um trabalho muito grande de pessoas que ficam ali dando um pouco de si, porque ninguém ganha nada. Não há salário. Então não é, você faz por amor. Não, eu faço por amor. Eu e quem está comigo, que não sou só eu. A gente não trabalha. Ninguém faz absolutamente nada sozinho. Você pode ter ideias,
O difícil é você fazer as ideias acontecerem. Para isso precisa de gente. Então, nós temos toda uma administração, seja na Federação Paulista, seja na Confederação Brasileira. Temos pessoas que fazem determinadas coisas, que preparam todo o esporte para acontecer durante o ano. Meu calendário está lá no site, se vocês quiserem ver, que é o futemesa.com.br. Lá tem um calendário que as pessoas podem ver aonde serão as competições. E aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos Corinthians, São Paulo e Palmeiras. São 3 grandes clubes que jogam futebol de mesa. Tem salas de futebol de mesa. E eles pegam a garotada, agora está um trabalho. Eu mandei algumas fotos de garotos. Nós temos muito garoto jogando, meninas. Porque, não sei se você sabe, Ranieri, é um dos poucos esportes no mundo onde o avô joga com o neto, sem criar problema. E você vai criando memórias, né, com as crianças. E o carinho, você deve ter jogado com os seus pais, com os seus tios, com o seu avô, porque as pessoas trazem aqui, é óbvio que é lúdico isso, mas tem, além da parte de profissional, vamos dizer assim, porque nós não somos profissionais, de competição, você tem a parte lúdica da farra. Eu tenho muitos amigos que se reúnem em determinados lugares para tomar uma cervejinha e jogar um botão. Eles querem se divertir, querem ter alegria, querem ficar felizes, querem conviver. Hoje... É um hobby, né? Aquilo que você estava falando, o médico passa ali não sei quantas horas num plantão, ele quer descansar, ele quer extravasar, e isso para ele é uma delícia, né? Jogar um botão... Você foi muito feliz, é terapêutico. O que você falou foi muito feliz. É muito terapêutico. É onde o sujeito extravasa. Ele esquece o mundo lá fora. Acabou. Ele está só ali na concentração com a mesa. Ele quer ver o que ele vai fazer na mesa. E quando pede, ficam bravos. Você não pense que a pessoa fica feliz. É competitivo? Muito competitivo. Legal. Muito competitivo, muito disputado. Tivemos a final agora, um rapaz chamado Robertinho, que jogava no Paraná, hoje ele está jogando aqui no estado de São Paulo. Ele foi campeão brasileiro. A final entre o Robertinho e me faltou o nome agora, o rapaz do Corinthians. Que Jefferson? Não foi o Jefferson. Tá. Não, Jefferson, dessa vez ele não foi para a final. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. A final foi maravilhosa, jogaram maravilhosamente bem. O Roberto terminou, ele falou, sabe quando a pessoa faz, ufa, eu ganhei, mas não foi fácil. Deu trabalho, hein, fulano? Deu muito trabalho. Mas todos eles têm profissão paralela, tá? Legal. Então é como o árbitro de futebol, tem uma outra profissão, por enquanto. Agora, José, a gente já está chegando quase no finzinho, né? E aí a gente muito, né? imagina, e aí a gente já quer agradecer, você por diversas vezes, você já deu aqui o site, repete mais uma vez. É www.futemesa.com.br. futemesa.com.br. E aí eu gosto de fazer sempre uma projeção, eu já sei praticamente qual que vai ser a sua resposta, mas qual que é o grande sonho, não só de quem joga ali, né? Eu sei que você, né? Agora está na frente aí de todo mundo, mas qual que é o grande sonho, né? É óbvio que você sabe. É ser esporte olímpico. A gente está brigando por isso. Já fizemos, olha, só para você ter uma ideia. Eu consigo imaginar, eu consigo ver isso como esporte olímpico. Sem dúvida, sem dúvida. Não sei por que não. Nós já somos, as nossas competições já acontecem em 5 continentes. Essa era uma luta, inclusive, do skate lá atrás. Que eu acompanhei, de perto, porque eu conhecia o pessoal. Deu certo. Está aí. Hoje eles estão aí. E é um esporte olímpico. Não é deslumbrante? Não, mas é esporte olímpico. Nós temos a menina, a Fadinha, que todo mundo fala dela, ela é uma coisa fantástica. E eu tenho jogadores de botão que são coisas fantásticas, são pessoas fantásticas, que têm que aparecer. É difícil para isso acontecer? É difícil, vou dizer por quê. São 5 continentes que têm que jogar, nós já temos. Porém, eu preciso ter essa confederação internacional toda irmanada. E é muito difícil você pegar um esporte que não tem verba, não tem torcida, porque é silêncio absoluto, você não pode gritar gol. Você faz um gol, você não grita gol na cara do seu adversário. Você fica ali na sua mente, pega! É dentro de você. Então todo mundo fica assim. Mas é muito bom, as pessoas vão poder ter a oportunidade de ver. Olha, eu sei que eu vou estar vivo vendo isso acontecer. Não, você é jovem. Eu tenho certeza. Você também, você vai estar participando de tudo isso. Mas é legal, eu consigo imaginar isso como esporte olímpico. Acho que talvez já esteja caminhando, né? E é por isso que precisa cada vez mais de espaço, né? Porque vocês falem cada vez mais adeptos também, pessoas venham participar. Sim. Por isso que eu agradeço muito a vocês por essa excelente oportunidade de mostrar um pouquinho do que é o nosso esporte. Eu fico muito feliz. Bom, a gente vai chegando ao final, quero te agradecer, se você quiser fazer um convite, né, para quem quiser fazer parte da confederação,
né? Fica à vontade, esse momento final é seu. Eu agradeço e vou aproveitar. Entrem no site www.futemesa.com.br, é daqui de São Paulo, e entrem também na Confederação Brasileira. Porém, para jogar profissionalmente, vamos botar uma aspa, amadoristicamente, você tem que estar filiado a um clube. Então, procurem os clubes, lá tem todos os clubes que vocês podem procurar. Tem os clubes não profissionais, não oficiais, que são ligas amadoras, que também participam. Isso aí é um universo gigantesco. Venham jogar botão que vocês vão ficar maravilhados. Olha, eu bati um papo muito legal com José Jorge Faraneto, ele que é presidente da Confederação Brasileira de Futebol de Mesa, ou Futebol de Botão, né, conhecidíssimo aí pela gente. Mais uma vez, José, muito obrigado, sucesso. Sempre que tiver alguma novidade, vem dividir aqui com a gente. Eu agradeço mais uma vez a você e principalmente a Flavinha. Pronto, mandar um beijo para nossa produtora Flávia, né? Flávia que trouxe o José. Beijo, Flavinha. Olha, a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. É só você continuar acompanhando toda a programação da Rede Alesp. Forte abraço.